Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Estou passando aqui para fazer uma leitura especial, do qual vem me pedindo já há algum tempo. É uma leitura para o sentido feminino. Seja homem, seja mulher, que estiver lendo essa leitura, que estiver assistindo essa leitura, ela é para você. Ela é em especial para o sentido feminino. Todos nós temos o lado feminino e masculino, mas essa mensagem vem de encontro a algo que é necessário que você saiba. E eu estou trazendo o oráculo da deusa, para trazer a energia para que eles possam aí me direcionar com essa mensagem, ok? É uma mensagem coletiva, intuitiva, ela é atemporal, então é para o momento que você estiver assistindo. Por ser coletiva, pode não ressoar para todos, então se não for para você, devolve para o universo. Peço que vocês deixem aí um like no vídeo, por favor, em forma de gratidão, a mensagem que eles vão estar trazendo aqui para nós, tá bem? Esse oráculo para mim é novo. Eu fui numa feira mística e eu intuí de comprá-lo. Nunca utilizei, é a primeira vez que eu estou usando ele, justamente porque foi pedido para que eu trouxesse essa mensagem com o espírito feminino. Então vamos ver aí o que eles têm para nos dizer, tá bem? Obrigada, desejo boa sorte a todos e que essa leitura faça sentido e possa ajudar alguém aí que estiver necessitando dela. A carta que veio é a carta do medo. É a deusa Kali. Essa deusa da cultura da Índia, é indiana. Ela nos traz a necessidade de enfrentarmos os nossos medos. Então, quem estiver aí nos acompanhando, ela traz para nós a mensagem de que às vezes nós estamos nos enterrando na escuridão, como mostra, a figura dessa carta. Na nossa escuridão interior, ou algo que esteja muito próximo de nós, e nós precisamos estar encarando esse medo e trazendo a luz da consciência no nosso interior. O medo não pode estar ao nosso serviço. Ele tem que nos ajudar, né? Ele nos avisa sobre lugares, sobre coisas ou sobre pessoas que nos trazem perigo. Ou ele nos poda de viver a vida intensamente. O medo faz parte da vida, não é? Mas a grande maioria dos nossos medos não tem forma. Ele ganha força porque nós nomeamos ele.
Muitas vezes nós nos pegamos com medo de situações e coisas que nem existem, porque nós criamos, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Nós temos receio de faltar o pão à mesa. Então nós passamos a ter medo de qualquer situação que a gente queira viver intensamente, por medo que amanhã vai faltar alguma coisa. Então a gente já coloca o sentimento como verdade, e ele nem existe. Então nós temos que trazer esse medo à luz da nossa consciência, ou seja, analisar se o medo tem procedência. E se o medo for algo palpável, algo que tenha procedência, é porque ele está, de alguma forma, sendo uma arma para que nós possamos nos defender de coisas, de pessoas, de lugares que possam estar sendo perigosos. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu sou intuitiva, eu tenho vidência. E essa noite eu tive um sonho. E esse sonho trouxe uma situação de perigo, uma forma do qual eu pudesse estar ajudando pessoas, falando sobre esse sonho. Então hoje eu entendo o porquê dessa leitura, o porquê que traz o sentido feminino para essa leitura. Gratidão aos meus. Nós estamos numa época de festas, né? Eu estou fazendo essa gravação na sexta-feira que antecede o carnaval. É muito gostoso brincar, é muito bom e é necessário a diversão, mas tomem cuidado. Fiquem atentos aos lugares em que vocês vão frequentar nesses próximos dias, tá? Essa mensagem trouxe uma situação de perigo num local, um local afastado. Era um local onde não haviam muitas pessoas. E estava envolvendo uma mulher ou uma pessoa com um sentido mais feminino, né? Não precisa ser só direcionado para uma mulher. Então tomem cuidado em situações assim, tá bem? Em locais que são afastados, que não estejam com muitas pessoas, porque é um local de perigo, é um local não muito bom, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da leitura, ok? Mas vamos voltar para o medo. O medo aqui é um medo do qual nós temos que encará-lo, entendê-lo e trazer à luz da nossa verdade para ver se ele é um medo imaginário ou se é um medo verdadeiro do qual nós temos que estar nos defendendo de alguma forma, nos prevenindo de alguma forma. Com o baralho cigano, nós vamos dar aí sequência a essa energia que veio à mesa. O que nós temos aí de mensagem para essa leitura direcionada aos medos que nós estamos enfrentando, aos nossos medos internos, à escuridão que nós estamos nos colocando. Qual é
o sentido, qual é o direcionamento, o conselho. Vamos buscar enfrentar os nossos medos. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de crenças limitantes. Nós estamos falando de julgamentos e nós estamos falando de traições. Alguns dos nossos medos são medos pré-formatados, são medos embutidos com o nosso crescimento, com a cultura do qual nós vivemos e crescemos. O que é certo, o que é errado. Eu estou indo pelo caminho certo, mas eu estou dentro do certo, do que é bem, do que é correto, do que não machuca ninguém, que não interfere a vida do próximo. Eu estou me respeitando. É necessário que se busque essa resposta. Se nós estivermos vivendo sempre com medo do julgamento de outros, nós não estamos nos respeitando e vivendo a nossa própria vida, nosso próprio espaço, nós não estamos conduzindo a nossa evolução espiritual. Medo de traições de lugares, de pessoas, em algum local, não na sua totalidade. Podemos estar aí acompanhados de pessoas não confiáveis, pessoas que estão se aproveitando, talvez às vezes da nossa falta de informação, ou se aproveitando da nossa crença limitante. O que nós temos mais aí, ciganos, dentro do contexto? A carta da árvore, da âncora e do coração. Tá. A carta da árvore veio junto com a fé, né? Junto com a cruz. Então nós estamos falando de medos, de preconceitos enraizados, que vem aí ao longo do nosso caminhar, ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa educação. Então nós colocamos alguns limites baseados naquilo que nos foram passados, do qual nós não temos a nossa verdade absoluta, a nossa verdade interna. Então é necessário buscar o que faz sentido espiritualmente para nós, para que a gente possa continuar caminhando sem medo nessas questões. Vou dar um exemplo. Fui criada numa religião X, me encontrei na religião Y. A X permite isso, a Y não permite isso, a X não permite isso e a Y permite isso. Eu estou num conflito, eu estou com medo de seguir, eu não estou me sentindo confortável. Onde você se encontra? Onde você se completa? Onde está a sua verdade, para que você possa tirar esse medo de você?
esse medo do caminhar, porque essa responsabilidade, nós somos indivíduos, nós nascemos e morremos sozinhos, nós não nascemos com ninguém, não morremos com ninguém. Então as consequências das nossas escolhas são nossas, nós não podemos transferir isso para outro. Então essa responsabilidade de escolha é nossa. Não existe certo nem errado, desde que o certo seja certo para você e que você não esteja prejudicando alguém. Que você esteja dentro do que é o correto, que é amar, respeitar, ajudar, dentro dos limites, obviamente, mas nessa questão a responsabilidade e as consequências são individuais. Medo de julgamento. Nós estamos sempre ancorados no que o outro pensa de nós. Nós damos muito mais importância ao que as outras pessoas falam do que ao que nós sentimos. Por muitas vezes nós desrespeitamos os nossos limites por dar muito mais importância ao que o outro pensa, ao que o outro diz, do que a nossa essência. Isso está muito profundo dentro de todos nós. A grande maioria dos seres nessa dimensão trazem isso. Meu cabelo tem que ficar liso porque a sociedade gosta de liso. Meu cabelo tem que estar enrolado porque a sociedade agora fala que o enrolado é mais bonito. Mas e você, o seu interior? Viver com medo de não agradar outro não é um medo real. Viver com medo de se encontrar numa religião, numa seita, qualquer que seja a busca espiritual de cada um, porque outro vai dizer, também não é um medo real. Nessas duas situações até agora, o medo real é se a sua escolha esteja prejudicando alguém. Traição. Medo de traição. Aqui está mais direcionado para relacionamento. Esse medo que você tem é baseado em algo concreto? Ou nós estamos falando de situações em que nós colocamos as ilusões na cabeça e criamos aquela situação que não existe? Nós estamos numa leitura trabalhando as emoções, os medos. E todo esse conceito está nos levando a trabalhar o medo, trazer a luz da verdade a eles. O nosso medo tem que ser um aliado para que a gente analise e possa nos ajudar de alguma forma, mas não é viver no medo, porque o medo não tem forma. E quanto mais nós colocamos forma nele, mais força esse medo vai ter. É necessário que nós superemos esses medos. Em todos esses conceitos, que a gente supere esses medos e traga eles para o nosso dia a dia
para nos auxiliar e não para nos cegar e não para nos limitar. Um conselho para as pessoas dessa leitura: cuja energia, a mesa é o medo. Na espiritualidade, na sua fé, seja forte. Seja forte e caminhe dentro daquilo que você acredita ser verdadeiro. Julgamentos, não existe diferença de importância se é noite, se é dia. A lua não tem luz própria. E mesmo que ela não tenha luz própria, ela se nutre da luz do sol. Então todos nós temos importância, independente se brilhamos como o sol ou se nos utilizamos da luz do sol para brilhar. Com relação a traições de relacionamentos, acredite em você. Dê mais valor a que você é. Dentro do seu coração existe um caminho que ele é oculto. Quando a gente segue o nosso coração, às vezes a gente pode se sentir muito alegre e às vezes muito triste. Existe uma anuência de sentimentos, né? O quanto você está se valorizando, o quanto você se enxerga nessa situação, o quanto você é importante nessa situação. Vou dar um exemplo. Ai, ele trabalha com uma moça bem mais bonita que eu. Você está se podando, você está se julgando. É um medo que não existe por uma comparação que não deveria ser feita. Então, em todos os aspectos, a gente não se separa do medo, a gente tem que se enfrentar. A gente tem que enfrentar a dor do medo, o sofrimento do medo, mas não dizer sim para o medo. Nós temos que entender o medo. De onde ele vem e se eles são verdadeiros. Ok? Eu espero que essa leitura tenha ajudado vocês de alguma forma. Gratidão por estarem presentes aqui comigo. Não se esqueçam do conselho que foi dado no começo da leitura com a energia que veio a carta. Se divirtam, aproveitem o carnaval.
mas usem o medo para se beneficiar, se afastando de lugares perigosos, lugares que podem aí estar trazendo mal para a vida de vocês, ok? Até a próxima leitura. Gratidão por essa mensagem.